Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Quando as crianças estão na educação infantil, pais e mães muitas vezes têm dúvidas sobre a idade certa para entrar no ensino fundamental. O ensino fundamental 1, antigamente chamado de primário, vai do 1º ao 5º ano. Para esta conversa, convidamos a Larissa Carvalho, mãe do Henrico, de 5 anos, e a psicopedagoga, terapeuta familiar e coordenadora do Centro de Estudos Seminários de Psicopedagogia, Edith Rumbstein. Edith, qual a idade certa para entrar no ensino fundamental 1? Então, a legislação coloca que a possibilidade da criança entrar é aos 6 anos, né? Para o 1º ano, né? E algumas crianças aos 6 anos estão prontas, bem preparadas e aprendem com muita facilidade. Outras crianças, não é que ela tenha uma dificuldade específica, mas elas vão ter um pouco mais de dificuldade e se elas são, digamos, existe uma diferença, uma criança com 6 anos e uma criança com 6 anos e meio, ou uma criança, enfim, está mais preparada neurologicamente para poder lidar com essa abstração da alfabetização. E outras crianças demoram um pouco mais, não que elas tenham uma dificuldade específica, mas no desenvolvimento delas, elas estão indo mais devagarinho. O Supremo Tribunal Federal determinou uma data limite. A criança tem que fazer 6 anos até 31 de março. Sim. Até para não antecipar essa alfabetização, né? Essa entrada no ensino fundamental 1. Sim, eu acho que é justo, mas o que a gente percebe é que mesmo na educação infantil já está se começando a fazer esse preparo, essa alfabetização começa no infantil, né? E muitas vezes começa de uma forma bastante acelerada. E nessa aceleração, algumas crianças ficam para trás. Então, é importante que essa criança que está começando essa alfabetização esteja mais fortalecida, porque essa falha logo no início tem suas consequências, que não são boas. Que ano que está o Henrico e quais são as suas dúvidas? Então, o Henrico, ele está no pré e ele completa 6 anos em abril do ano que vem e estaria encaminhando para o ensino fundamental. Ele, assim, as minhas dúvidas são justamente nessa data de corte, porque ele, como ele estuda em escola particular, seria no dia 30 de junho, mas ele faz dia 25 de abril e a nova data é 30 de março, ou seja, ele está aí no meio do caminho. E essa data vale para escolas municipais, estaduais e particulares. Sim. Então, ele teria que repetir na educação infantil. Teoricamente, mas o que a escola me orientou, que diz que como a lei ainda vai ser adaptada, principalmente nas escolas particulares, então que as crianças que já cursam o pré, né, estariam indo para o ensino fundamental. Lógico, é como a doutora falou, tem o fato da criança estar realmente ali acompanhando. No caso do Henrico, ele acompanha. Então, acredito que seja fácil que ele consiga ser transferido para o ensino fundamental. Edith, quando estabelecem uma data, limite, assim, ela tem que ser cumprida porque é lei ou dá para abrir exceção para essas crianças que fazem aniversário um pouquinho antes, um pouquinho depois? Quando a gente segue apenas a lei, né, colocar dentro de uma caixinha todo mundo, também não é algo que, digamos, favorece esse desenvolvimento. Porque a criança está bem desenvolvida, né, e ela está acompanhando e está lendo com alguma independência já com 6 anos, antes, enfim, um pouquinho antes até dessa data aqui. Então, precisaria perguntar e ver que possibilidades que tem dessa criança poder seguir e ir para o ensino fundamental. Porque é difícil você saber que criança vai acompanhar e que criança não vai acompanhar. Isso. Por isso a importância desse marco para o país todo, né? Isso. E o que acontece muitas vezes também é que os pais criam essa expectativa, né? Com certeza. Do filho Com começar a certeza. ler logo, escrever logo. Você tem essa ansiedade? Olha, eu acabo tendo, sim, porque eu participo de muitos grupos e a gente, não querendo ou não, a gente vê que tem algumas crianças que se desenvolvem mais, outras menos. E, lógico, hoje as crianças estão tão tecnológicas que elas acabam realmente se desenvolvendo mais. Então,
em vários sentidos. Então, a gente quer que também na escola seja igual, né? Então, você acha que ele está pronto para ir para o primeiro ano? Sim, pelo que a gente vem acompanhando dele, ele está pronto, ele já sabe escrever o nome com 5 anos, já dentro das atividades da escola ele está na lição do P, então, sei lá. E, Edith, além da questão cognitiva de estar pronto, existe também uma questão emocional, né? Porque você colocar uma criança mais nova com uma turma de crianças mais velhas, isso também não é legal, né? E eu vejo que também tem uma outra questão, que é uma questão, digamos, da programação, da aceleração das crianças na educação infantil. Nem sempre há um espaço para essa criança inventar, brincar, que é ali que vem o desenvolvimento. Que essa escola, a pré-escola, muito voltada apenas para a alfabetização, pula uma etapa. Então, essa criança que vai bem na escrita, logo no início, é porque ela é mais solta, ela é mais criativa para juntar as letras, para inventar palavras. E essa criança que brincou pouco, ela vai ter um pouco mais de dificuldade ou vai demorar um pouquinho mais para chegar no desenvolvimento. Né? E cada ano na vida das crianças faz muita diferença, não é? A gente, não sei, pelo menos acho que até os 10 anos, você vê uma criança de 4 é muito diferente de uma criança de 5, de uma criança de 6. Você nota, né? Com certeza. De um ano para o outro, como o seu filho muda, né? Totalmente diferente. Mas dentro das preocupações, né, como a gente estava falando, a turma, por exemplo, estaria indo para o primeiro ano e se ele tivesse que retroceder e reprovar, como seria também ver a turminha toda no primeiro ano e ele também. lá no pré. Então, aí, de repente, isso poderia até desencadear alguma coisa, de uma tristezinha, né? Tipo, as crianças... Essa parte emocional. A parte emocional. Ele Isso é uma preocupação minha bastante grande nesse sentido. Vamos ver a opinião da Edith depois do comercial. Espera um pouquinho aí, Edith. A gente vai para o intervalo, mas o Momento Papo de Mãe volta logo. Até já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é o Ensino Fundamental 1. Edith, isso sempre gera discussão entre os pais, a idade, o meu filho vai ser o mais novo da turma ou ele vai ser o mais velho. Só que isso sempre vai acontecer também, sempre vai ter o mais novo e o mais velho, porque vão ter crianças ali com 1 ano de diferença dentro da mesma turma, não? Então, a escola é para todos, mas é para cada um também. Esse é o nome de um livro onde eu participo com um artigo falando exatamente isso. Quer dizer, a gente pensa nessa universalização, nesse programa, nessa data, só que eu tenho que olhar para a singularidade daquela criança, se ela está preparada ou se ela ainda está nesse processo de desenvolvimento, né? E essas crianças que não vão poder ingressar no Ensino Fundamental 1, que vão ter que ficar, como é que fica a questão emocional delas, Edith? Então, essa questão emocional vai depender muito de como os pais imaginam o seu filho. Se ele vai imaginar que isso é uma grande tragédia, vai ser muito difícil. Mas, não é? Mas se essa família está mais tranquila em termos de entender que o mais importante é meu filho se sentir seguro e não ser exageradamente cobrado quando ele ainda não está tão pronto, porque aí quando ele é exageradamente cobrado para ele, a escola não está boa para ele, nós estamos aí começando a criar uma situação crônica de dificuldade de aprendizagem. O primeiro ano é fundamental que essa criança vá tranquilamente. Sim. E mesmo nesse primeiro ano, algumas crianças, ou então em educação infantil, elas são autodidatas, elas funcionam muito bem. E a dificuldade está quando o educador olha para aquelas autodidatas que andam bem e quer que todo mundo funcione igual. E a que conclusão que você chegou sobre o seu filho? O que você acha que é melhor, sem pensar no que é melhor para você, o que você acha que é melhor para ele? Repetir o pré ou conseguir passar para o primeiro ano? Se for obrigatório ele fazer novamente o pré, eu trocaria ele de escola. Que aí ele começaria com uma nova turma, porque e aí eu tudo acho... bem ele ficar no pré? Tudo bem ele ficar no pré, não vejo problema nisso não, até porque ele é uma criança que gosta de brincar, e se ele realmente for para o ensino fundamental, também vou apoiá-lo, acho que é bem
legal que ele Você faça. acha que ele está pronto? Acho que ele está pronto. Mesmo que ele seja o mais novinho da turma. Tem na sala dele, não é só ele, tem ele mais acho que umas 2 crianças que estão na mesma situação. Então, de repente, é uma coisa que... Porque, Edith, o que pode acontecer com essa antecipação da escolarização? O que essas crianças podem enfrentar no futuro? Então, essa antecipação vai criar essa dificuldade de aprendizagem, vai construir uma dificuldade de aprendizagem quando essa antecipação é feita e a criança não está pronta para lidar com a exigência. Que pode ser que a aceleração está feita, se faça a aceleração, mas a criança está pronta. Ela está realmente acompanhando isso, gosta muito disso, e não vai ter problema. Então, precisa avaliar muito bem dentro da escola. E hoje tem na escola psicopedagogos e profissionais que podem analisar um pouco melhor e ver se essa criança realmente tem condições de ser exigida, né? Então, se é uma escola que pode lidar com as diferenças dentro da sala de aula, não há problema. Mas se é uma escola que está trabalhando com aquelas apostilas seriadas, que ela tem que terminar o programa né, nesse mês, esse conteúdo, e essa criança não dá conta, aí está se fabricando uma dificuldade de aprendizagem. E, Larissa, quando você estudava, era primário ainda ou já era o primário? Era o primário. E aí eu entrei na escola no primeiro ano com 6 anos, porque eu faço aniversário em maio, meu filho faz em abril. Ou seja... Mas era a primeira série na época. Era a primeira série. Agora, o primeiro ano seria como se fosse o pré de antigamente, né? Mas já tem alfabetização. Coisa que no pré de antigamente é o pré. E a gente faz uma confusão, porque o nome muda. Agora tem o 9º ano, quer dizer, tem um ano a mais. Isso, né? E o Fundamental 1 vai até o 5º ano. Mas também tem um ano a mais, porque você entra um ano antes. Só que porque o primeiro ano seria o nosso pré, o que a gente estudou como pré. E para eles já é considerado o primeiro ano. Então, na verdade, ele estaria entrando no pré, né? No meu pré, na idade correta. É isso, né, Edith? E hoje o Fundamental 1, ele vai do 1º ao 5º ano, quando o primário ia da 1ª à 4ª série. Isso mesmo. Então, na verdade, tem um ano a mais no Fundamental 1. Começa mais cedo. Porque começa mais cedo. Porque o Fundamental 2, aí agora vai do 5º ao 9º, que na nossa época ia até a 8ª série. O ideal seria que os alunos pudessem ser vistos individualmente, né, nas escolas. Escola para cada um. Mas nem sempre é possível, né? É assim, eu vejo, por exemplo, as crianças no contexto ali do Henrico, todos têm acesso à internet, todos têm acesso à comunicação. Então, para eles também, acaba que com 3, 4 anos, eles já viram vídeos com letras, com números, com cores. Quando eles chegam na escola, eles já chegam tendo essa noção. Infelizmente terminou o nosso tempo, mas isso só mostra o quanto a educação tem que se transformar também, não é, Edith? E ó, para quem aí tá por fora ainda dessas novas nomenclaturas, só lembrando que o colegial agora é ensino médio, tá bom? Muito obrigada por terem vindo. Obrigada a você, Larissa. Obrigada, Edith. Edith, quer deixar um site? Sim, do Centro de Estudos, www.seminariodepsicopedagogia.com.br. Obrigada. E a Larissa também tem rede social para deixar, né? Claro, é o Ateliê Larissa Lima, eu trabalho com lembranças para festa infantil. E obrigada a você que nos assiste. Saúde, comportamento, educação. No Momento Papo de Mãe tem sempre muito assunto. Falar é com a gente mesmo, viu? Até a próxima. Tchau.